Obrigado, amados do Senhor. Atos 1. Atos 1. E oravadabas. Atos 1. Não, 8 não, vou começar no 1. Versículo 1 mesmo. Mudei aqui. 1. Obrigado. Alto não está não, será que não está baixo? Tá. Vê se você consegue ouvir dali. Vocês estão ouvindo o teclado? Então tá bom. Aleluia. Escrevi o primeiro, diz, Lucas está falando aqui, né? Está enviando uma carta. E ele está dizendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a, o quê? Fazer e Jesus fazia e ensinava. Jesus não só ensinava, fazia. Aleluia. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias que Jesus apareceu? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Seminário intensivo do reino de Deus, dado pelo Jesus ressurreto, durante 40 dias aos seus discípulos. Amém? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia. Diga para o seu irmão, varão do Rio de Janeiro. O Jesus Cristo que ascendeu, ele voltará. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse privilégio maravilhoso de estar na tua casa, Senhor. Já te louvamos, já te adoramos. Agora é o momento de ouvir a tua mensagem, a tua palavra, que jamais volta vazia, que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Tudo aquilo que agora possa atacar a nossa mente, pensamentos que estão fora desse lugar, que tiram o foco daquilo que o Senhor quer nos falar,
que sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Toda aves de rapina, espíritos que não vêm da parte do Senhor, que saiam agora desse lugar, em nome de Jesus, porque esse lugar é lugar do Senhor, essa é a família do Senhor, e Deus quer nos falar essa manhã, em nome de Jesus, amém. Quem conhece um pouquinho esse teclado, eu acho que acabou ficando um pouquinho alto, está incomodando aqui, quem puder dar uma baixadazinha aqui, aleluias, eu agradeço, está incomodando eu pensar um pouco aqui, aleluias. Alguém sabe aí? Ana, sabe? Você abaixa aí? Não, mas pode subir mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá aí. Tu és minha vida, Jesus. Até agora nada. Eu acho que é aqui que está muito alto. Aleluias. Damos mais um minuto. É aqui, diz lá que é o amado Galeno que vai. Tá bom, Galeno? Tá ótimo. Que o Senhor seja louvado. Quem não teve aqui semana passada? Quem não teve aqui semana passada, levanta o braço. Vocês são aí um pouco mais de 10 pessoas. Não deixe de ouvir a mensagem de semana passada. Semana passada Deus nos deu 3 frases, que se a igreja lembrar, eu vou dar um glória a Deus. A primeira frase sobre a igreja, Deus falou, a igreja é um lugar de paz e sinceridade, verdade. No mundo já está o tatame lá, já montado, as pessoas ficam gladiando umas com as outras, competição, querendo um acabar com o outro, ou crescendo mais do que o outro, e cheios de mentiras, e cheios de enganos, cheios de máscaras. Mas a igreja não pode ser assim. Não há lugar de competição. É lugar de paz. É lugar de verdade em amor. Não se esconder, não botar máscaras. Isso é algo que a gente precisa construir. A segunda coisa que ficou claro na minha cabeça, cada um de nós tem um propósito. Para que o propósito se cumpra, é necessário que você aprenda a andar mais uma milha. De novo, para que o propósito se cumpra, é necessário que você aprenda a andar mais uma milha com as pessoas. Como é que é isso, pastor? Olha a semana passada, está lá. E a terceira é, quem quer completar a carreira? Para completar a carreira, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. Essas foram 3 frases diretas de Deus, por isso que eu acho que essas 3 devem estar decoradas. Ele deu semana passada, junto com Deuteronômio, em que ele mostrou e ouviu, olha, você tem bênçãos e você tem maldição diante de vocês. As suas escolhas vão determinar se você vai receber as bênçãos ou se você vai provocar maldição na sua vida. E essas 3 frases nos ajudam a tomar uma série de decisão. E eu falei um monte de outras coisas, mas eu quero entrar hoje aqui agora. Hoje tem uma escolha que determina também o teu estilo de vida. O estilo de vida que você vai desfrutar aqui na terra. E é uma das escolhas mais importantes da vida de todo cristão. E nós vamos começar então a falar sobre isso, sobre o batismo, sobre Pentecostes. Por que, pastor? Nós estamos vivendo exatamente no calendário cristão a fase entre a ressurreição e Pentecostes. Daqui a 2 domingos, nós vamos ter o domingo de Pentecostes.
Deus quer derramar. Deus quer derramar o seu poder. Eu digo até que Deus vai derramar o seu poder. A questão é, será que nós estamos posicionados para receber aquilo que Deus quer nos dar? Então, eu diria que você, nessas 2 semanas, assim como os apóstolos ficaram, nós chegaremos lá, assim como eles buscaram, assim como eles perseveraram a promessa do Espírito Santo, cada um de nós, decida buscar, cada um de nós se posicione para buscar e receber aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Então, hoje, vamos começar com o primeiro contexto. Estamos nesse intervalo entre ressurreição, ascensão, derramar do Espírito Santo. Quem deseja ser cheio do Espírito? Quem deseja ser batizado no Espírito Santo? Aleluias. Então, ouça um pouquinho, vou falar um pouquinho rápido aqui, mas não tem problema. Vamos lá, Jesus morre, Jesus ressuscita. João 20. Jesus ressuscita, seus discípulos estão com medo, fechados. Portas trancadas, com medo dos judeus. O que Jesus faz? Ele entra pelas paredes. E ele fala, paz esteja convosco. Vocês já aprenderam isso aqui 1000 vezes. E ele repete, paz esteja convosco. Por que ele repete? Porque ninguém escuta a voz de Deus se não tiver com o coração cheio de paz. Coração inquieto, coração meio turbulento. Você dificilmente ouvirá a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo, ela é suave. Então, Jesus sabe disso, sabe que eles estão amedrontados, estão dominados pelo medo. Então, ele libera a paz dele. A palavra do Senhor é espírito e vida. Quando Jesus falava, ele mudava o ambiente. Meu Deus. Ele mudava o ambiente. Quando ele libera a paz é colocada sobre aquele ambiente. Foi necessário 2 vezes, porque eles estavam temerosos demais. Aí eu vou dizer o que Jesus fez no versículo 21. Ele fala a segunda vez para aqueles discípulos que lá estão. João 20, 21. Disse-lhe Jesus, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. De novo. Assim como o Pai, eu também vos envio. Eu fui enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai, para trazer o reino de Deus aqui na terra. Nos primeiros dias eu declarei, arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino de Deus. Eu avisei a vocês que eu ia morrer e eu ia ressuscitar, mas vocês esqueceram um pouco que eu tinha avisado, porque foi grande o impacto dos acontecimentos. O impacto dos acontecimentos, meu amado irmão, muitas vezes fazem a gente esquecer da palavra de Deus, das promessas de Deus e que Deus falou para as nossas vidas. Seja qual for o momento que você está passando, o momento de perigo, de desânimo, o que for, Deus cumpre as suas promessas, amém? Ele disse, então, eu vim aqui, eu preguei, eu treinei vocês, meus discípulos, e fiz aquilo que o Pai mandou eu fazer, falei aquilo que o Pai mandou eu falar, e agora, assim como Ele me enviou, eu envio vocês. E logo após ele sopra, no 22, ele sopra sobre eles, e diz a palavra, recebei o quê? O Espírito Santo. E se de alguns perdoares o vosso pecado, eu paro por aqui. Recebei o Espírito Santo.
Eu começo por aqui para tirar dúvidas de muitos. O que está acontecendo aqui é que eles estão nascendo de novo. Eles estão recebendo o Espírito Santo dentro deles. Ok? Eles estão nascendo de novo. É uma nova criação. Assim como em Adão, quando Adão foi criado, ele recebeu o sopro de Deus. Lembra? E a criação humana foi realizada. Agora, Jesus está substituindo a criação descendente de Adão pela criação descendente do último Adão, ou do novo Adão, como você quiser, do Senhor Jesus Cristo. Aqui está sendo estabelecida a nova criação em Jesus Cristo. Você que já nasceu de novo, você que já se batizou, aleluia, você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E isso é motivo de louvor e isso é motivo de glória. Ninguém dá glória nesse lugar não, mas vai dar, quer ver? Por favor, dê glória. Porque às vezes a gente não fica consciente do tamanho do tesouro que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele chama de a grande dádiva. Em Lucas ele diz, pede que o Senhor vai dar o Espírito Santo para vocês. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, que eles aqui já têm. Mas ainda estava faltando alguma coisa. Eles precisavam ser batizados no Espírito. Eles precisavam ser cheios do Espírito. Paulo nos chama a ser cheios do Espírito. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Não se embriagueis com o vinho, mas sede enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero que vocês não tenham mais dúvidas sobre isso. Uma coisa, aqui eles receberam, mas ainda não estão cheios. E Jesus ainda fala um pouquinho para eles, explica muita coisa para cada um deles, fala qual é a missão deles, de Mateus 28, ir pregar o evangelho, fazer os discípulos. Marcos 16 fala sobre isso e fala que os sinais vão acompanhar eles vão expulsar demônios, eles vão curar enfermos, Marcos 16. Ele ressurgiu. E eu chego em Atos 1, onde nós estamos. O início aqui do 1 ao 5 era o estilo de muitos autores da Bíblia. Logo no início, resumir tudo o que vai acontecer. Ele dá um pequeno resuminho aqui, mas o que eu quero que vocês se liguem aqui é o 4. E comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que experimentassem a promessa do Pai. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. E aqui surgem dois batismos, não de João, mas o que nós fazemos hoje. O batismo nas águas, onde você declara que você é do Senhor, onde espero que você já tenha nascido de novo, onde você ganha uma nova natureza, onde o Espírito do Senhor começa a habitar dentro de você. Só que ainda é necessário um segundo batismo. Não em água, mas no Espírito. E para explicar melhor essa necessidade do batismo, que Jesus vai falar aqui, eu vou pegar aqui um atalhozinho para esclarecer melhor a vocês do que nós estamos falando aqui. Paulo diz
em 1 Coríntios 10, tanto no versículo 6, quanto no versículo, se eu não me engano, 11, que a história de Israel nos serve de exemplo, para que a gente aprenda com eles. Há uma analogia entre a vida do povo de Israel, lá naquele tempo, no deserto, etc., tomando a terra prometida, e a nossa vida hoje. Lá eles tiveram, vou fazer a analogia, 2 batismos. Pessoal, se liga agora, senão vai se perder. 2 batismos. O primeiro batismo deles foi maravilhoso. Foi pela graça. Jesus abriu o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram pelas águas do que mar? Isso, me ajuda. As águas do mar vermelho. Aquilo ali é o correspondente, é o análogo para nós da nossa passagem do batismo nas águas. E ao passar por ali, pela graça, eles não fizeram nada, eles não mereceram nada, Deus foi e fez a obra na vida deles, eles entraram no primeiro nível, o nível do deserto. E no nível do deserto, eles enfrentam o maior inimigo deles no nível do deserto, não são os inimigos de outras nações. Depois desse primeiro passo, o Senhor coloca ele nos desertos, e por favor, coloca aí Deuteronômio 8:2, e aí ali no deserto, Deus começou a treinar aquele povo, Deus começou a se revelar naquele povo, Deus começou a preparar aquele povo, ensinar aquele povo a ser dependente dEle, a confiar nele. Então eu peguei um versículo que fala isso muito bem, quando Moisés está fazendo um resumo de tudo o que aconteceu para eles, disse: olha, vocês recordem o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante 40 anos, agora para te humilhar, te provar, te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu, de novo, te humilhar, te provar, para saber o que está no teu, para te humilhar, te provar, para saber o que está, vem à tona. Quando o negócio fica difícil, vem à tona a realidade do teu coração. Versículo 3. Para saber se o teu... Agora, ele te humilhou e te deixou ter fome. Lembra que eles começaram a ficar com fome? Lembra disso? Ele deixou ser fome. Mas para quê? Te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No início você não está enfrentando inimigos de outra nação, análogo a nós. No início, Deus não deixa você ser atacado demais pelo inimigo. Ele te preserva como criança. Ele diz: vós não podeis serem tentados, provados, mais do que vocês podem. Deus é maravilhoso, Ele cuida dos seus filhos, Ele sabe até onde vocês estão. Somos bebês, acabamos de passar pelo Mar Vermelho, acabamos de nos batizar, então Deus nos protege. E aí é o tratamento entre você e Deus, em que Ele quer se revelar, Ele quer te mostrar quem Ele é, Ele quer te mostrar que Ele é bom, Ele quer te mostrar que você pode confiar nele, porque Ele é o Deus da provisão, porque Ele é o Deus fiel, porque Ele é o Deus poderoso, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas pelo seu povo. A pergunta é: você já chegou aí? Apesar de verem tudo isso, havia neles
uma mente de escravo, não renovada. Havia neles, eu vou chamar, não tem outro nome, um espírito de insatisfação. Eles não reconheciam o que Deus fez. E a todo e qualquer impedimento, eles se deixavam envolver pela murmuração, pelas queixas. E desagradavam a Deus, pelo medo. Deus prova um povo, por algum tempo. Se a mente desse povo não é renovada, eles continuam pensando como antes de se entregar a Jesus. Eles não são transformados. E em não sendo transformados, eles não vão, a cada obstáculo, eles vão reagir da mesma forma que eles reagiam no passado. Insatisfação, murmuração. Mas Deus é paciente. Durante aqueles, quase foram 2 anos lá no deserto, no início, Deus foi, e a cada vez que eles murmuravam, Deus transformou, da rocha tirou água, Deus mandou maná. O que mais que Deus falou? Me lembra aí, que eu não lembro mais de tanta coisa que Deus fez com ele lá. O que mais? Quem mais? Codornizes. O que mais? Ninguém sabe nada disso mesmo, então deixa para lá, que já passou muito tempo, pastor. Então tá bom. Mas o fato é que ele era milagre atrás de milagre. Só que a promessa de Deus não é para você viver um estilo de vida de deserto. A promessa de Deus é para você viver o reino de Deus agora, aqui, já. Esse estilo de vida do deserto, em que você vive murmurando, em que você, na verdade, não confia em Deus. É um estilo de vida, desculpa, não tem outra palavra aqui, depois a gente pode corrigir, pobre. Muito abaixo da vida abundante que o Senhor Jesus ganhou por nós, comprou por nós, naquela cruz. E a promessa daquele povo qual era? Qual era a promessa do povo de Israel? Ô glórias! Era chegar na terra prometida. Só que uma geração não conseguiu renovar a mente. Uma geração continua insatisfeita a cada momento de perigo. Não aprendeu a depender de Deus. Não aprendeu a confiar em Deus. E todas as vezes que havia qualquer problema, que Deus mesmo estava provando o coração deles, para que eles vissem, eles murmuravam. Quando chegaram pertinho da promessa, Deus falou, já chegaram. Trabalhei com eles até agora. E aí você conhece a história, manda os espias vão lá e começam a ver gigantes muito grandes, e eles voltam, e voltam como? 2 voltam legal, 2 de mente renovada, e 10. E aí de novo, foi um auê, e eles começaram a reclamar, a queixar, queriam bater no Moisés. Oh, coitado desse Moisés, queriam bater no Moisés. Aí Deus falou assim, agora chega, esse povo não pode chegar lá. E eles ficaram rodando em vazio, como eu já falei aqui muitas vezes. É necessário que você, como cristão, não se contente em viver essa vida do deserto. Não se contente em viver como escravo. Porque você já não pode ser mais escravo do medo, para viver atemorizado. Você agora é o quê? Filho de Deus. Romanos 8,15.
Você agora tem alguém que cuida de você. Por quê? Porque Deus quer que você tome o próximo passo. O próximo batismo. Qual é o próximo batismo? Passar pelo Jordão. O batismo 1 é passar pelo Mar Vermelho e chegar até o deserto. O batismo 2 é passar pelo Jordão, para realmente tomar posse da promessa, tomar posse do estilo de vida do reino de Deus, tomar posse do reino de Deus hoje aqui na terra, tomar posse e enfrentar o inimigo que se levanta, o inimigo que se levanta na tua família, o inimigo que desafia você, desafia a sua casa, mas Deus quer te revestir com poder para que você possa chegar sobre ele e dizer: sai daqui em nome de Jesus. Esse lugar é lugar santo, esse lugar é lugar do Senhor. Você não pode ficar aqui na minha casa, você não pode ficar aqui no meu coração, você não pode ficar aqui na minha igreja. Veja que há um pequeno engano quando você fala que, mas o que é a terra prometida? Muitos dizem, a terra prometida é o céu. Não, não é céu, irmão. Terra prometida não é o céu. Céu tem inimigo? No céu você vai enfrentar um inimigo? Não. Então, ali é a promessa. Para eles era tomar posse da terra prometida. Para nós é tomar posse da vida abundante que Deus prometeu para cada um de nós. Quem quer tomar posse da vida abundante que Deus prometeu? Vocês foram chamados assim como Deus me enviou. Eu envio cada um de vocês. E ele ensinou mais. E ele fez 40 dias de seminário para dizer a eles o que é o reino de Deus. É um reino de paz, é um reino de alegria. E por aí nós vamos. Quem vive na paz do Senhor aqui? Não precisa levantar. Quem entra na presença de Deus e desfruta da alegria do Senhor? Se você ainda não está lá, é porque você ainda não chegou lá. Mas Deus está te convidando a chegar lá. Tem uma geração que avança, tem crentes que avançam, e tem crentes que ficam distraídos, achando que chegaram lá, se contentando com pouco, e não desfrutando tudo aquilo que Deus quer dar para eles. Eu envio vocês, e para isso, aí vem a promessa, Atos 1, 8, vocês vão enfrentar o inimigo. Nos últimos dias o inimigo vai ser liberado aqui na terra, e a igreja do Senhor é que vai se levantar com o poder do Espírito Santo. Aqueles que estiverem cheios do Espírito, aqueles que forem os remanescentes, vão enfrentar e vão tomar posse, não de terra, tomar posse de corações, chegar e falar com vidas, que vão conhecer a Jesus Cristo, que vão conhecer a Deus. Não se esqueçam do, entre aspas, desespero do Covid. Que ali as pessoas ficaram tontas e muitos procuraram a Deus. Prepare-se para Covid maiores, não da mesma natureza, mas é o que está acontecendo. Deus então diz, mas receberei poder ao descer sobre vós, o quê? Espírito Santo, aleluias, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Vocês vão agora ser batizados com o Espírito Santo. Vai descer sobre vós o Espírito do Senhor, e vocês aí sim
vão fazer o propósito que eu tenho na vida de vocês. Vocês serão o quê? Minhas. Serão o quê? Minhas. Testemunha de Jesus. Como é que eu testemunho alguém? O meu caráter igual dele? Sou transformado dia a dia, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, Bruna? Aleluia. Dia a dia, de glória em glória. Obra do Espírito dentro de mim, me mostrando aquilo que eu preciso tirar da minha vida, ou seja, me dirigindo na caminhada de santificação. Mas mais do que além de caráter, Jesus está falando de poder. Os mesmos sinais que Jesus fez, Ele prometeu a eles em João 14, vocês vão fazer os sinais, as obras que eu faço, e obras ainda. E ninguém vai fazer obras, nem as de Jesus, nem maiores do que Jesus, se não estiver no poder do Espírito Santo. E esse é o propósito da igreja, e esse é o propósito do cristão. É ser cheio, é ser batizado, é passar para um outro nível. É não ficar rodando, sem crescimento espiritual. Como aquele povo ficou no deserto, e às vezes até achava que estava tudo bem. Há um momento que para cada um de nós, que Deus nos chama, Ele diz, parem com isso, está na hora de crescer, está na hora de se preparar, Pentecostes está aí, se prepara para receber, porque eu quero dar. Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas, essa é uma promessa fundamental na vida de cada cristão. Aleluias. Não podemos mais ficar a cada teste, a cada prova. Mas você, sem o Espírito Santo, você vai fazer assim mesmo. O que te fortalece é o Espírito que está aí habitando em você. Não deixe que o inimigo tome conta da tua mente. A batalha é na mente, sim. Quando você começar a deixar que o ressentimento ganhe espaço, que a frustração e a decepção tomem espaço, você já está perdendo a guerra. Olha, esse pastor grita, mas o Espírito Santo fala bem devagar. Eu talvez não tenha o amor que ele tem. Talvez não, eu não tenho esse amor. Reduz o meu grito. Coloca um filtro. E ouve a palavra suave do Senhor que te convida. Eu quero te dar mais. Eu quero me derramar na sua vida. Quando você vai entender que sozinho você não vai chegar lá. Quando você vai perceber o meu amor por ti. Quando você vai perceber a minha bondade aos meus filhos. Não se deixem ser governados pelas suas emoções, pelas circunstâncias. Completa a carreira quem é guiado pelo Espírito.
Primeira coisa, então, é necessário o batismo do Espírito Santo. Pode repetir comigo, em voz alta. É necessário o segundo batismo. O batismo do Espírito Santo. O batismo de poder. Para que a obra do Senhor seja realizada em mim e através de mim. E vendo Jesus subindo, e vendo anjos, e vendo o sobrenatural acontecendo, aqueles rapazes ficaram estupefatos. Atos 1, 10 e 11, e veio o anjo, o varão, e disse: varão, cidadãos do Rio de Janeiro, levantem. Ele foi desse jeito e vai voltar desse jeito. Agora, acordem, despertem. Vocês têm um trabalho a fazer. Assim como Deus me enviou, eu vos envio. Mas vocês não vão poder fazer esse trabalho sem o revestimento de poder. Aqui dentro, imersos no Espírito Santo, a unção sobre cada um de vocês. Então, busquem a promessa. De novo. Então, eles viram com os olhos físicos tanta coisa, e aquilo entrou dentro do coração deles, e eles desejaram a promessa de Deus. Quem deseja buscar a promessa de Deus aqui? A promessa do Espírito Santo. Diga para todos ouvirem: eu quero mais do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Hoje, se você tomou uma decisão, senão você fica caladinho. Hoje eu tomo uma decisão de buscar a promessa de Deus que me pertence. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então agora é só o como. Deus atende os seus... Pentecostes está ali. Nossa meta está ali. Eles aí então se uniram e ficaram lá 10 dias. Com um propósito. Veja Atos 1,14. Todos esses perseveravam... 1,14, por favor. Todos esses perseveravam unânimos em oração. Com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se você está como eles, nós queremos a promessa. Nós queremos fazer a vontade do Pai. Aleluia. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Conte conosco, Senhor Jesus. Eu fui chamado para isso. Eu estou aqui na terra com esse propósito. Eu estou aqui na terra com essa missão. Conte comigo. Eu preciso. Eu quero. Como é que faz? Se unam num propósito. Não há unidade. Se não há unidade, o inimigo entra e o inimigo faz a festa. Preparem-se, preparem-se. Unidade, um só propósito. Nessas 2 semanas, por favor, coloque esse propósito lá em cima na sua vida. Toda vez que você chegar a Deus, fale com Ele: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Senhor, eu quero que a unidade do corpo de Cristo seja preservada. Não deixa que eu seja usado para atrapalhar esse momento tão importante, em que devemos estar, como eles estiveram, unidos, num só propósito. Para quê? Para receber a promessa de Deus. Mas aqui diz o seguinte também: eles perseveravam, porque eles não sabiam quando é que ia chegar. Perseverando, não desistindo.
eu não fui batizado, já tentei isso 1000 vezes. Não, essa promessa é para você. É para todo cristão. Aleluia. Persevera. Ou seja, a maioria de nós não vai receber hoje. Alguns até podem, porque Deus faz todas as coisas. Há um tempo em que as pessoas se unem para receber a promessa. Durante esse tempo, Deus está ajustando aquele grupo de 120 pessoas. Lembre-se que eram 500 que ouviram Jesus. Mas menos de 1/3 é que foi buscar. Que foi buscar a promessa. Mesmo vendo, hein? Menos de 1/3. 120. Para você pensar, você está dentro de 120 ou está dentro dos 500 lá? Do 500 menos 120. Ouvi você dizer que você quer. Então eu creio que você está nos 120. Então você espere. Você vai entrar agora, vai se unir. Nós vamos orar toda semana aqui, pedindo que o Espírito Santo seja derramado. Principalmente no dia de Pentecostes, que virá, daqui a 2 domingos, teremos uma ceia. Nesse tempo é um tempo de preparação, é um tempo de você se posicionar para receber tudo aquilo que Deus quer colocar em você. Como é que Deus pode encher você se você está cheio de outras coisas? Como é que Deus pode encher o teu coração com o Espírito Santo se está cheio de lixo? E nós não somos diferentes daqueles apóstolos, porque apesar de ficar 3 anos e meio com Jesus, parece que eles não entenderam muita coisa. Um chegava para ele e dizia assim, eu quero ficar no teu lado direito. Tá bom. Pegou nada ainda. Ainda não tinha entendido o propósito. Mas durante esses dias juntos, se uniram no propósito, prepararam os seus corações para que o Espírito do Senhor fosse derramado na vida deles. Esse é o desafio. Semana passada o nome foi alguma coisa como o Senhor falando, ouve-me, povo meu, semana passada. Hoje é esse desafio que eu vim trazer aqui do Senhor. Despertar você para desejar de todo o coração ser mais cheio do que você é do Espírito Santo. Mudar a sua vida com Deus. Decidir buscar. Decidir se esforçar pela unidade. Decidir preparar o teu coração. Tudo aquilo que atrapalha. Durante essa semana você analisa. Porque no domingo que vem teremos uma ceia. E nós vamos nos limpar. Mais ainda. Abrir espaço dentro de nós. Para que o Espírito Santo possa nos encher. Hoje é hora de dizer, eu estou dentro. Hoje é hora de decidir. Hoje é hora de entender que isso é mais do que uma escolha, que foi apresentada em Deuteronômio. Vocês têm uma escolha, vocês vão ter as bênçãos ou não vão ter as bênçãos, vão ter até maldição. Isso aqui eu digo que é mais do que uma escolha, isso aqui é uma necessidade de todo cristão tem. Você que diz, eu preciso. Você que diz, eu desejo buscar a presença de Deus. Você que diz, eu quero receber o batismo de poder. Pastor, mas já tem poder. Meu irmão, você não sabe o que é poder de Deus.
Quando o Espírito Santo está sobre você e você está cheio dele. Aonde você chega, o ambiente é transformado. A sombra de Pedro curava. Os lenços de Paulo curavam. Pastor, isso aí foi... Não foi para aquele tempo. Eu encontrei uma pessoa nessas minhas viagens aí, em que o ministério dela, as roupas dela, curam. De tão cheias do Espírito. E ela não é uma pessoa assim, e tremendo. Não. Tranquila. Já falei semana passada, mas aquilo ali ficou marcado na minha vida. A pessoa assim perto dela, ela não fez nada assim, uau, começou a gritar. Não. Qual o problema? Na coluna? Só levanta aqui o braço, faz assim. Coluna, se alinhada, em nome de Jesus. E a coluna foi alinhada na hora. A mulher cresceu alguns centímetros, Edina. E ela fala, o poder não é meu. O poder é do Senhor. Eu sou apenas aquele que transmite o poder de Deus. Deus quer que você seja esse vaso. Deus quer que você seja esse instrumento. Deus quer que você coloque esse desejo na prioridade que Ele tem, para que Ele possa te usar. Um vaso, não um vaso qualquer, mas um vaso transformado, um vaso que se rende, um vaso que quer, um vaso que se deseja, um vaso que busca. Esse Deus é fiel e Ele responde às orações dos seus filhos que têm coração sincero. E Ele quer fazer isso agora, nessa igreja e em todas as igrejas de todo o mundo. Ele quer fazer. Quem está dentro? Essa é a pergunta. Ele vai fazer. Eu quero saber quem vai estar dentro para receber. Aleluia. Então agora é a hora da gente conversar com Deus. Se você tem esse desejo, se isso está ardendo, levante. Se você não tem, pode ficar sentado. Não tem problema nenhum. Seja sincera. Seja sincero. Se essa palavra te tocou e você diz, opa, eu não quero ficar rodando no deserto, eu quero estar na terra prometida, eu quero esse batismo, eu quero o segundo batismo, aleluia. Então vamos, em primeiro lugar, pedir perdão. Depois nós vamos fazer uma oração de concordância. Leia Mateus 18, 19, e você aprende o poder da oração em concordância. E nós aqui vamos fazer daqui a pouco. Mas primeiro vamos abrir o nosso coração. Diz, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por me despertar. Que eu preciso de mais revestimento de poder. Que eu preciso da promessa, do batismo, do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero pedir perdão por esses anos em que fiquei acomodado, que fiquei rodando em vazio, distraído, Senhor amado, me contentando com muito pouco, Senhor amado. Eu quero te pedir perdão pelas minhas palavras que contribuíram para a insatisfação, para a divisão do corpo. Senhor, coloca um guarda na minha boca, para não pecar contra Ti, para não pecar contra o meu irmão, para não pecar contra o corpo de Cristo, Senhor. Eu peço perdão
E eu quero me posicionar agora para receber mais. Senhor, eu sou grato por tudo que tu já derramaste na minha vida. Mas, Senhor, eu quero mais. Derrama do teu Espírito. Nesse momento, eu te peço, capacita-nos nesse período de espera, entre hoje e o derramamento do Espírito. Diga comigo, capacita-me a manter a unidade do corpo de Cristo. Eu quero me esforçar para que esse corpo seja cada vez mais forte, mais unido. Me capacita a perseverar e não desanimar e não me deixar distrair. Capacita-me essa semana. Espírito do Senhor, nessa semana, mostra o que precisa ser retirado do meu coração. Sentimento de culpa, ressentimento, decepção, frustração, indignação. Tudo isso, Senhor, eu quero ficar limpo para receber a tua promessa em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Eu agora oro sozinho. Pai, tu és um Deus fiel. A tua palavra não volta vazia. O teu povo, Senhor, foi tocado. O teu povo acordou. O teu povo tomou uma decisão. Chegou à conclusão que precisamos da tua promessa, Senhor. Que precisamos mais de ti. Esse é teu povo unido aqui com um desejo, um propósito único. Cumpre a tua promessa. Derrama do teu Espírito nessas 2 semanas que estão vindo. Que no dia de Pentecostes esse lugar seja coberto com a tua unção. Coberto pelo teu poder. Mas desde já manifesta a tua presença. Salmo 1:3, como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos em. É como que o óleo que desce da barba de Arão, um óleo novo. Neste lugar, o Senhor derrama das suas bênçãos. Fecha teus olhos, levanta teus braços. Se desconecta dos teus problemas aqui na terra. Olha para o Senhor. Começa a falar com Ele. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Bebe, amado irmão. Porque a presença do Senhor está nesse lugar. Ele conhece o teu coração. Ele quer que você tenha ainda mais fome. Ele quer se derramar sobre a tua vida essa manhã. Todo litígio, todo problema, tudo que divide está de lado. Agora é você e Ele. O Deus que te ama. O Deus que te escolheu, o Deus que te chamou. O Deus que quer te encher está aqui. O Espírito Consolador está aqui. Vai recebendo agora. Ele está soprando nesse lugar.
Espírito, Espírito. Aleluia. Aleluias. Deus poderoso. E orava, Senhor, sopra agora nesse lugar. Manifesta a tua glória. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E orava, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei, aleluia, ao Deus da minha vida, aleluia. Chioravai, avarai, sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Olhos fechados de preferência. E oravai, avadai. Que desce como fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Arabadabashaya, dalabahadashabahaya, dalabahadai. Você que tem línguas estranhas, edifique a si próprio com línguas estranhas agora. Ore em línguas no seu lugar. Shabalás. Mas pastor, já fui batizado, meu amado. É para encher de novo. É encher de novo. Arabalabayadai. Ioravadai. Ioravalaiyadai. Iavadabashaya. Glória a Deus. Dá a mão ao seu irmão ao lado. Vou deixar para semana que vem a gente impor as mãos. Aleluia. Antes de eu me despedir de você, eu já estava tudo pronto. Deus trouxe, por favor, Letícia, Isaías 12. Eu não queria sair daqui sem ler isso para vocês, que veio de manhã no meu coração. Então eu vou ler aqui, não vou pregar, mas só vou ler. 12, versículo 2. Eu vou ler em voz alta e você acompanha aí. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Versículo 4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Agora, 5. Cantai louvores ao Senhor. Por quê? Porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. E para a gente aqui Ele diz: exulta e jubila, ó habitante do Senhor, porque o grande é o Senhor, Santo de Israel, no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. O Deus conosco. Exalta, jubila com a sua boca, agradece agora com as suas palavras e diz: Deus Santo, obrigado, Deus poderoso, Deus que realiza maravilhas. Eu quero ouvir a igreja. Ele é digno de honra. Aleluias. Deus bondoso, misericordioso, Deus de aliança, Deus amoroso, Deus fiel, Deus digno, Deus santo. O que é isso? Então, antes de eu fazer a oração final, quem deve ser exaltado nesse lugar aqui? Pega a dica da Renata e de todo o coração exulta, jubila e declara: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sim, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. lá na frente, de novo no início. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Eu louvarei. Derrama teu poder, Pai. Derrama tua presença. Tu reinas na adoração do teu povo. Vem sobre esse lugar. Vem sobre essas vidas que te louvam. Vem sobre essas vidas que exaltam o teu nome, Senhor. Tu és digno de honra. Tu és digno de glória. Tu és digno de louvor. Esse é teu povo que reconhece que só tu és santo, poderoso, só tu és digno de ser exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. E oravada mais, Deus maravilhoso, seja glorificado, bendito, digno de honra, glória, louvor. Deus santo, Deus fiel, Deus conosco, aleluia, saravai, glorioso. Aleluias, esse é apenas o início daquilo que nós vamos procurar no Senhor. Dá agora sim a mão ao seu irmão do lado. Você tem 2 desafios durante essas semanas. Primeiro é quem está enfermo, a campanha de cura, orando por essa campanha, e agora essa para Pentecostes daqui a 2 semanas. Todos nós nos enchemos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço,
por cada vida que adentrou nesse lugar, por cada família aqui representada. Que a tua presença maravilhosa, poderosa, bondosa esteja com cada um dos meus irmãos, Senhor. E quando eles chegarem à sua porta, da sua casa, eles entrem na certeza de que tu estás entrando com eles. Que hoje mesmo eles pisem os pés e declarem: lugar onde eu piso meus pés é lugar santo, é lugar do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família e sobre essa igreja. O amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Durante a semana, antes do 1, 2, 3, peça a Deus para mostrar o que precisa sair do teu coração, culpa, etc. 1, 2, 3. Aleluia!